Pessoal, meu nome é Augusto Diniz, editor da revista O Empreiteiro. A gente está sempre conversando com as empresas do setor de engenharia, né, construção, empresas que prestam serviço, projetistas, gerenciadoras. E agora a gente vai conversar com uma outra empresa importante lá de Minas Gerais, Grupo Aterpa, que está completando 70 anos. A gente vai chamar o André Salazar, que é presidente do grupo lá, Aterpa. Ele vai estar explicando um pouco para a gente aí o que tem feito aí, como é que foi a história até chegar aqui aos 70 anos. Não foi fácil não, né, André? Conta um pouquinho para a gente, desafio aí de comemorar 70 anos. Augusto, realmente fácil não é, né? Ainda mais no ambiente brasileiro que a gente conhece aí. Mas eu queria começar agradecendo aqui o espaço. A revista Empreiteiro é a referência aí no nosso setor, né? Eu estou todos os anos aí, já desde que eu era bem jovem aqui e comecei na empresa, a gente já tinha aí a referência da revista para ver para onde que o setor estava indo, os rankings, etc. Então, a satisfação poder ser parte aqui do conteúdo de vocês. Mas entrando um pouco aí, realmente a Aterpa ela foi fundada pelo meu avô em 1951. O meu pai, que era o primogênito e que formou engenharia no início da década de 70, se juntou à empresa também no início da década de 70 e hoje, quase 50 anos depois, ele ainda é o presidente do nosso conselho de administração. E eu entrei em 99, já tenho 22 anos de empresa. E aí, agora, em 2021, a gente teve aí esse marco importante, que a gente até criou aqui a camisa aqui comemorativa aqui dos 70 anos. Fizemos uma campanha bem legal, entrevistando, né, muitos dos nossos funcionários, muitas das pessoas que às vezes até já saíram, mas que tiveram uma passagem marcante aqui, e fomos soltando pílulas aí nas redes sociais com esses depoimentos que são muito emocionantes, que contam histórias muito legais, e que a gente, enfim, concluiu que o mais importante de chegar aos 70 são as relações que a gente construiu, né? E isso nos fortalece muito. A minha geração hoje, eu estou com 43, é a geração que está quase que né, comandando a empresa. Então, dos nossos 4 diretores, 3 são caras aí da casa dos 40 anos. Então, a gente está com o fôlego renovado para seguir escrevendo essa história. Legal. André, eu queria que você fizesse um breve balanço aí de 70 anos. Eu sei que a empresa de engenharia sempre começa com um foco, né, no mercado e sempre vai expandindo, atuando em outras áreas. Aí os mercados crescem, os segmentos crescem, os setores têm setores aquecidos, e aí o pessoal da construção vai atender esse mercado. Eu queria que você falasse brevemente assim, dos grandes marcos da Aterpa. A Aterpa, né, ela você acaba surfando um pouco os momentos do país, né? Então, qualquer um que estude um pouco a história vai ver ali que na década de 50, com o Juscelino e o que seguiu ali a partir da década de 60, era esse modal rodoviário, né? A gente investiu violentamente no modelo americano, né? Dos carros, né? E aí a gente começou fazendo estrada, terraplanagem e pavimentação. A origem do nome Aterpa é administração, terraplanagem e pavimentação. E assim foi, né? A gente atuando quase que, eu diria que exclusivamente para o setor público, governos federal e estaduais, fazendo terraplanagem e pavimentação. Já na geração do meu pai, a partir da década de 80, a gente começou já bem maduros, assim, né? A gente já começou uma certa diversificação. Entramos com uma empresa em habitação popular, ficamos uns 20, quase 30 anos atuando nesse setor. Hoje a gente está devagar nisso, mas fomos, inclusive, partícipes aí do Minha Casa Minha Vida, enfim. E depois, na década de 90, a gente fez uma diversificação um pouco mais radical, porque a gente entrou no mercado de siderurgia e, posteriormente, no mercado de mineração de minério de ferro. Então,
Essa parte depois foi societariamente separada, né, ainda que a família seja a controladora, mas a gente tem hoje um outro grupo, que é a SM Metais, que é um grupo que esse ano superará pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão de faturamento e que basicamente atua com produção de fergusa, que a gente vai produzir 300 mil toneladas esse ano, e minério de ferro, que a gente deve superar 2 milhões de toneladas de produção nesse ano. E a construtora seguiu o caminho dela, teve ali o marco das primeiras concessões, né, do mercado brasileiro ali na segunda metade da década de 90. Nós participamos, ganhamos junto de um grupo de outras 5 empresas um lote importante de concessões lá do governo de São Paulo, que a gente batizou à época de Intervias, é o nome até hoje. Operamos por 5 anos, depois vendemos para o grupo OHL, que é o grupo espanhol que veio com muito apetite para o Brasil nessa época. E depois, ali de 2005 em diante, a gente percebeu que um pouco do valor da engenharia estaria em sair do que foi a nossa essência de terraplanagem e pavimentação e buscar obras um pouco mais qualificadas do ponto de vista técnico, de complexidades, etc. E a gente iniciou um processo de diversificar dentro da construção civil pesada e fizemos, entre outras coisas, fizemos 3 aquisições muito bem sucedidas de 3 empresas que todos do setor conhecem, que eram muito tradicionais. A primeira delas foi a M. Martins, que era uma empresa nascida aqui em Belo Horizonte também, e que era uma referência nacional em pontes e viadutos, e a gente adquiriu 100% do capital da empresa, incorporamos a empresa à Terra, trouxemos, inclusive, toda a inteligência, as pessoas, enfim, e foi um negócio tão legal, que deu tão certo, assim, a forma como a gente incorporou a tecnologia, a expertise de uma outra empresa, que a gente repetiu depois com a Sonel, que era também uma empresa de saneamento muito tradicional aqui de Minas, uma grande prestadora de serviço aqui da Copasa. E aí a gente era uma empresa de segunda geração e a gente manteve uma participação minoritária dos sócios lá, né, dos sucessores, e eles até hoje são nossos diretores, nossos sócios aqui são os executivos que tocam o negócio, e isso também nos abriu a porta para disputar concessões de saneamento, que a gente tem disputado aí com muita intensidade, e depois fechamos com a J. Dantas, que era uma empresa que era mais antiga ainda que a Terpa, de túneis e escavações subterrâneas, e que hoje também é um diferencial muito grande nosso aqui. Com isso, a gente, como eu falei, a gente ganhou uma concessão de saneamento lá no município de Serra, na verdade era uma PPP da Cesan, lá do Espírito Santo, que foi também um projeto muito importante para nós, e isso nos abriu portas para disputar tudo que está acontecendo aí em saneamento. A gente disputou agora essas concessões da SEDAI, né, em parceria com o Grupo Equatorial de Energia, já estávamos juntos deles no ano passado, e viramos efetivamente um player aí eu estou vendo aí a plaquinha atrás de você aí do Fórum do Novo Marco do Saneamento, quer dizer, isso realmente criou aí um novo paradigma para saneamento no Brasil, e nós vamos disputar isso com muita ênfase e com muita experiência, com uma equipe dedicada aqui, enfim, é uma área que a gente está muito, muito motivados. A gente teve uma mudança, teve 2 eventos importantes nos últimos 10 anos, que vale a pena citar. O primeiro foi que em 2012 a gente foi, eu diria que pioneiros também em receber o aporte de um fundo de private equity na empresa, que foi a Neo Investimentos. Eles entraram como sócios, participaram da gestão, né, através do conselho de administração e de alguns comitês, deram uma qualificada muito grande na nossa governança. E aí, coincidentemente,
no início do mês, 3 semanas atrás, a gente encerrou essa parceria, o fundo acabou, né? A gente recomprou a posição da ANEEL num ambiente, enfim, absolutamente amigável de entendimento, e hoje a empresa, portanto, voltou a ser 100% da família depois de 9 anos com a participação de um sócio financeiro aqui dentro, que foi muito interessante, muito proveitoso, de muito aprendizado para nós. E o segundo movimento importante que aconteceu nos últimos 10 anos é que a gente migrou completamente, teve um período de transição, mas hoje essa transição está concluída. Tem até um artigo meu na revista O Empreiteiro que fala disso lá, acho que, se eu não me engano, na revista de 2018, do ranking de 2018, em que a gente visualizou um socateamento absoluto na forma de se contratar e de se fazer obra pública no Brasil, muita insegurança jurídica, muita imprevisibilidade, e a gente, apesar de uma longa tradição de termos sido prestador de serviço do setor público, hoje a gente é uma empresa que atua 100% para o mercado privado, 100% do faturamento da empresa hoje. Nós temos, se não me engano, 9 contratos ativos hoje, todos com a iniciativa privada. Toda a nossa atividade comercial está voltada para a iniciativa privada, a gente não disputa uma obra pública sequer. E eu estou muito feliz com isso, porque foi uma bandeira minha quando eu assumi a presidência da empresa em 2017, e a empresa me acompanhou nessa convicção, e a partir disso a gente hoje está conseguindo atender super bem clientes que são super exigentes, e temos conseguido cumprir com a nossa missão de empresa, que é nos manter sólidos, ter uma perspectiva de crescimento, de gerar perspectiva de crescimento para as nossas equipes, e de cumprir com a nossa função social também, de produzir infraestrutura aí para o país, né? É interessante aí, André, o acompanhamento da empresa, o desenvolvimento do país, né? Questão rodoviária lá na década de 50, impulso forte, né? Mineração e siderurgia que avançaram muito na década de 80, né? Quando a Vale começou a trabalhar fortemente no mercado, né? E depois as concessões, os passos iniciais das concessões rodoviárias, né? E também de saneamento. E agora, numa segunda fase agora da concessão, né? Já com o marco legal novo e tal, que estou percebendo aí que a empresa está de olho aí nessas novas concessões aí de mercado. Interessante observar, né, que ela acompanhou um largo portfólio aí, provavelmente já citado aí pelo André. Ele deixou de citar também a obra lá da Terpa para a Vale, lá na ferrovia de Carajás, fizeram obras lá intensas, lá não é fácil trabalhar, né, tem muito desafio, e eu lembro muito bem dessa obra. Eu queria, André, essa parte de tecnologia, né, como é que vocês avançaram? A gente, nos últimos anos, a engenharia falou muito em adoção de tecnologia, né, finalmente até, né, de forma tardia, mas fez, né, está fazendo agora esse trabalho aí que estava atrasado. Eu queria que você contasse aí como é que está a Terpa estruturada nessa questão. A tecnologia é uma agenda, eu acho que a gente tem que um pouco andar para e passo com o cliente, né, porque o cliente ele direciona um pouco, né, os escopos e o projeto, e, enfim, o quanto de tecnologia, muitas vezes, que a gente vai conseguir colocar num projeto tem a ver com a predisposição do cliente de aceitar aquilo ali. Mas a gente é uma agenda permanente, a gente tem, assim, já as coisas mais, a parte, né, toda enfim, de computador, de celular, dessa comunicação que se dá, e agora com a pandemia, o próprio uso aí dessas ferramentas de videoconferência, isso tem dado um impulso grande, né, na produtividade da empresa. A gente tem hoje muita coisa ligada para a área de topografia, por exemplo, o uso de drones para fazer medição, para poder tirar fotografias, para a gente poder ir acompanhando a evolução das obras. A gente tem usado bastante. A gente tem conversado, né, com os principais dealers e fizemos agora, principalmente do ano passado para cá, uma renovação de frota com os equipamentos de ponta aí, de Komatsu, Volvo, Scania, Mercedes, Caterpillar. Compramos
equipamentos de todos esses dealers que vêm assim com uma tecnologia embarcada muito interessante. Tem um cliente que num canteiro nosso está propondo que a gente desenvolva, e isso está sendo super legal, porque ele está, inclusive, nos remunerando por isso, uma célula de desenvolvimento de BIM. Então, é muito quando a gente fala de tecnologia hoje aplicada aqui para o nosso setor, eu acho que a questão dos projetos em BIM talvez esteja aí no topo da lista, e a gente está tendo exatamente o apoio do cliente para poder desenvolver essa expertise dentro da empresa. E, por fim, tem uma conversa também que a gente já vem tendo desde o ano passado, que há pouco antes de eu entrar aqui na entrevista, eu estava discutindo com o meu diretor de operações sobre isso, que é a questão dos equipamentos não tripulados, né? A partir dessa situação de barragens, de descomissionamento de barragens, de aumento de fator de segurança de barragens, e dentro do conceito de segurança, de proteção do colaborador, do ESG, a gente tem tentado, numa ponta, trabalhar com os dealers, né, os fabricantes que estão na ponta de tentar também oferecer esse tipo de equipamento para nós, e na outra ponta com o próprio cliente, porque fica o ovo e a galinha, quer dizer, não dá para a gente sair investindo sem nenhum lastro contratual, até porque esses equipamentos são muito caros, e também não adianta que o cliente esperar que o cliente vai te dar um contrato com operação remota se você não demonstrou que você tenha nenhuma condição de atendê-lo nesse sentido. Então, a ideia é exatamente construir a 6 mãos, né, tentando aproximar o dealer e o detentor da tecnologia com o cliente, e a gente tentar fazer um investimento que esteja respaldado por um lastro contratual. Legal, você citou aí o Build Information Modeling, né, que isso já vem há alguns anos, essa metodologia crescendo, começou com o pessoal da área de projeto, e agora está forte na área de construção, é uma série de tecnologias vinculadas, né, de controle da obra, né, desde o momento de projeto até a operação, né. Interessante isso, mas você... Sabe o que eu queria te perguntar, André? Você falou do não tripulado, né? A gente sabe que está sendo usado aí intensivamente agora, né, aí em Minas Gerais. Isso tem potencial dentro do mercado de engenharia para outras aplicações, né? Só para entender, porque é caro aplicar isso, tem que treinar muita gente, não é fácil, né? Você vai trabalhar com máquina sem operador, à distância, né? Eu queria saber se você já visualizou, vocês visualizam isso para outras aplicações na engenharia. Olha, assim, eu acho que tem que dividir num curto prazo. Quando eu falo curto prazo, talvez seja o horizonte aí dos próximos 5, 10 anos, e um longo prazo, pensando daqui a 30, 50 anos, porque aí, né, a tecnologia avança tão rápido que possivelmente lá na frente, mesmo o serviço mais banal pode ser feito a partir de um modelo desse, porque não tem limite assim o quanto que a tecnologia vai evoluir. Mas, assim, numa visão mais pé no chão, mais concreta do que dos próximos anos, eu entendo que não é, assim, uma tecnologia para ser aplicada em massa, né? Ela é uma tecnologia de precisão, de customizada para algumas situações de risco, né? Em que o cliente e nós mesmos, como prestador de serviço, não podemos de forma nenhuma botar a vida das pessoas em risco, e aí você paga 5 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais do que for necessário para poder fazer um serviço que precisa ser feito sem colocar em risco nenhuma vida humana. Então, eu não entendo que seja, nesse caso não tripulado, num horizonte um pouco mais próximo, dos próximos anos. Eu não acredito que seja uma coisa para ser usada para grandes volumes, para serviços assim de uma forma padrão, e sim para situações especiais em que, enfim, o que se paga a mais ali não vai ter o peso no projeto, porque está num contexto de um risco ali que aí não tem preço para ele, entendeu? Entendi. André, a gente estava falando, você citou alguns segmentos aí que a empresa, esses últimos tempos agora, está olhando, né? Fez parceria com a Equatorial Energia, né? Que é uma empresa de transmissão de energia.
e também distribuidora, né, se não me engano, e vocês estão pensando nessa área de saneamento. É um mercado que vocês já conhecem, você já falou de uma concessão que vocês tinham lá em Serra, né, lá na região metropolitana de Vitória, né, Espírito Santo. Queria que você contasse assim, como é que você vê esse mercado de saneamento, o que dá para fazer aí? A engenharia tem que entrar muito, até conseguir a universalização de esgoto e água, distribuição de água, tem muito trabalho para fazer, né? Eu queria que você falasse assim, exatamente o que dá para vocês trabalharem aí nessa área. Eles têm esse cálculo, né, que para universalizar no Brasil, que assim é quase que deveria ser quase que uma obrigação, são 800 bilhões de reais de investimento, né? E só pelos números da SEDAI, em que se pagou 20 bilhões de outorga e vai se investir mais 30 bilhões só ali num estado do Brasil, numa grande cidade brasileira, você começa a ver que esses 800 bilhões não devem estar errados, não, né? Mas, assim, eu acho que é ilimitado, assim, eu acho que ainda tem muita barreira. O saneamento, diferente da energia, se a gente fizer uma comparação, a energia está muito à frente, né? O quão maduro está o mercado de energia no Brasil em relação ao saneamento. Isso tem a ver com a questão da energia ser federalizada, né? E o saneamento ser de competência municipal. Quer dizer, você tem milhares de municípios no Brasil, você tem o problema de que tem municípios que são deficitários e que precisam de ter um subsídio cruzado, né, de grandes capitais ou de grandes cidades com alto poder aquisitivo, que são muito superavitárias. Então, os blocos têm que ser muito bem formados, porque você não pode negar acesso à água e a esgoto a um cidadão de uma cidadezinha pequena lá, pelo simples fato de que a cidade não se equilibra economicamente. Então, eu entendo que é complexo, mas eu entendo que o privado sempre faz melhor do que o público. Eu acho que para esse tipo de coisa, e basta ver, quando a gente ganhou Serra em 2013, assinamos o contrato em 2014, lá, que é, como você falou, né, região metropolitana de Vitória, quer dizer, é um lugar acima da média aí, em termos de desenvolvimento assim, né, no Brasil, e lá só tinha 40% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto para a população. Em 2 anos, a gente subiu esse número para 80%. E aí, posteriormente, a gente alienou a nossa participação na concessionária, e o novo concessionário que assumiu, com mais 2 anos, universalizou. Então, você tem a Cesan, que é uma das boas empresas de saneamento do Brasil, das melhores, das mais equilibradas financeiramente, e o que o privado conseguiu fazer em 2, 3 anos, eles estavam lá há 30 e não tinham conseguido. Então, isso vai acontecer em todos os lugares. Você teve lá a grande licitação da Casal, lá na região metropolitana de Maceió, lá no próprio Espírito Santo, depois eles fizeram Vila Velha e Cariacica. Teve o Rio Grande do Sul, que a gente também disputou, que foi lá a Corsan, que fez com 9 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, estão previstos 1,8 bilhão de investimento, e esses investimentos estão em contrato, são investimentos que disparam receita para a concessionária, então existe o interesse econômico da concessionária de fazer os investimentos, existe a capacidade financeira das concessionárias. Então, assim, e existe a equação assim do esgoto, que se o serviço não é prestado, ele não é cobrado, naturalmente. Na hora que você passa a prestar o serviço, você passa a ter o direito de cobrar. Então, a receita que banca esses investimentos está ali também, porque ela é uma contrapartida de um novo serviço que você passou a prestar. Então, eu acho que as possibilidades são infinitas. Você tem desde de privatização de companhias estaduais inteiras, em que você vai assumir um estado inteiro. Existe aí a perspectiva, estava para hoje, não sei se vai ser cumprida, da publicação do edital do Amapá, da privatização da companhia de saneamento, dos serviços de saneamento do Amapá,
Até nós disputamos no ano passado 2 concessões municipais de municípios de 40 mil habitantes, que são cheques menores, que são para grupos menores, né? Então, tem desde uma SEDAI que os grupos tiveram que viabilizar 20 bilhões de reais para pagar em outorga, até um município que com talvez 5, 10 milhões você consegue evoluir. Mas fica ainda muito fragmentado pelo fato da competência ser municipal. Então, eu acho que o passo seguinte dessa questão da lei, né, do novo marco e da pressão que foi colocada sobre as companhias estatais e a inexorável migração de boa parte desses serviços do público para o privado, porque hoje menos de 20% está na mão do privado. Eu acho que isso é a solução definitiva da vergonha que é o saneamento no país. Para onde você acha que vai caminhar agora a engenharia, André? Esse momento de pandemia não deu para medir muito, né? Mas pós-pandemia, como é que você imagina? Tem saneamento que você colocou, tem o marco legal do gás, que ainda depende de investimento, projeto, né? Ainda está muito embora a nova lei do gás esteja sido promulgada em abril, mas ainda tem muita coisa ainda para se definir, né? Até os próprios investidores. Mas eu queria que você falasse do mercado, como é que você avalia esse mercado de engenharia pode conquistar espaço aí daqui para frente, onde é que tem foco, onde é que vocês estão olhando? Eu falo aqui na empresa, eu acho que, infelizmente, isso não é um mérito nosso, assim, de ser uma estratégia brilhante que só a gente enxergou, eu acho que quase todo mundo enxerga isso. Antes da pandemia, a situação fiscal brasileira já era complicada, né? Depois da pandemia, ficou super complicado, quer dizer, nós vamos bater aí 100% do PIB de dívida do governo estatal, né? Então, isso vai cada vez abrindo muito pouco espaço para o que era a tradição lá do passado de se ter um orçamento federal, orçamentos estaduais, empenhos financeiros, orçamentários para se fazer obras públicas. Por outro lado, tem uma grande vertente que está dando muito certo, que é justamente as concessões. A concessão, ela, na minha visão, ela deixou, boa parte delas, né, das grandes, ela deixou de ser o que era no passado, em que o construtor era o player, né, para ser o concessionário, e passou a ser de grandes grupos, né, grupos econômicos, inclusive. Você teve aí o Pátria, que é um fundo de investimentos que nunca tinha feito 1 tonelada de asfalto, ganhando lá concessões bilionárias lá no estado de São Paulo. E ele vai recorrer a empresas como nós, né? Empresas que sabem fazer esse CAPEX lá, só no caso deles é algo como 15 a 20 bilhões de CAPEX entre os 2 contratos. E aí tem a CCR, tem a Ecorodovias, tem a Artéries, a gente tem o nosso maior contrato hoje, é o contorno de Florianópolis, lá a gente está fazendo 4 túneis para artérias lá no contorno de Florianópolis. É um contrato de 350 milhões. E somado, a gente está vivendo um momento, vamos dizer, nos últimos 2 anos, e que segue talvez para os próximos 2 anos, em que estão vencendo as concessões lá que inicialmente foram feitas lá na década de 90, que elas eram feitas com prazo de 20, 25 anos, então elas estão sendo renovadas. Você tem o caso da Dutra, simbólico, né, que vai ser renovada agora, vai ser relicitada com uma estimativa de 15 bilhões de investimento e incorporando a Rio Santos, né, para dentro da concessão. Teve esse movimento que foi muito interessante das renovações antecipadas, principalmente no caso das ferrovias. Então, a Rumo renovou antecipada a Malha Paulista, a Vale renovou antecipada a Vitória, Minas e Carajás, e sempre com contrapartidas, assim, no caso da Vale, você teve a contrapartida da construção de uma nova ferrovia, que no caso a FICO, além dos investimentos que vão ser feitos nas próprias ferrovias que tiveram as renovações antecipadas.
E as novas concessões que estão acontecendo aí todo dia, né? Você teve aí até a nível estadual também, porque a situação fiscal dos estados é tão ruim ou pior do que a da União. Então, os estados também estão se dando conta que, seja para saneamento, seja para mobilidade, eles não têm condição de levantar dinheiro, não têm condição gerencial de fazer, e estão colocando no mercado. Então, acho que o que a gente fala aqui, o que eu costumo falar aqui, que a gente tem que ter disciplina estratégica para poder buscar as oportunidades em que a gente tem assim uma expertise comprovada e uma experiência comprovada, são duas vertentes. É a vertente exatamente do CAPEX das concessões ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias, de saneamento, dentro da nossa expertise, e a grande vertente, a grande avenida das indústrias, assim, da indústria de commodities minerais, principalmente. Então, tendo a Vale como grande contratante, né? A Vale hoje é a maior empresa, a empresa mais valiosa da América Latina, produzindo 300 milhões de toneladas de minério, esse minério aí a $200. Então, você tem toda essa situação das barragens, toda a situação da melhoria da logística, né? Isso envolve ferrovia, porto, hidrovia, enfim. Então, assim, a vertente das grandes concessionárias e a vertente das grandes empresas do setor de commodities, seja mineral, seja até mesmo de agropecuária. Eles demandam muito serviço para nós. Eu acho que a próxima década vai ser uma década positiva para a engenharia, com muito pouca obra pública, muito pouco orçamento público e um volume todo de demanda vindo dessas duas grandes vertentes, pelo menos na área que nos toca, que é essa área de construção civil pesada. Legal. E a empresa, André, falando do mercado aqui, dá para comemorar mais 70 anos, vai chegar lá, como é que você está? O que vocês estão se preparando aí para atuar, né? Continuar no mercado? Você disse aí que a área pública deve diminuir vertiginosamente os investimentos, né? Vai para a concessão, a área de mineração que está cheia de projetos aí, né? Alavancando, e a área de commodities, agrícolas, né? Então, eu queria que você falasse como é que a empresa está se preparando aí para os próximos anos. Nós, assim, né, a década passada foi muito dura, né? Foi uma década, assim, esse período que somou a recessão econômica com a Lava Jato, foi um período em que muitas empresas acabaram, né, não sobrevivendo, e que mesmo quem sobreviveu se machucou bastante, teve que dar alguns passos para trás para voltar a andar para frente, que foi o nosso caso, mas, assim, com muito trabalho, com muito apoio do acionista, com o fato da gente ter feito as diversificações certas também, que ajudaram o grupo a se manter num período assim de muita dificuldade aí para a engenharia. Você tem um gráfico que eu cito em todas as reuniões assim que eu participo com os bancos, etc., é o gráfico que vocês publicam, que é o faturamento acumulado das 100 maiores. Quer dizer, as 100 maiores em 2013 faturaram algo como 110 bi. Agora, no último ano, 2019, foi menos de 30 bi. Quer dizer, você tem uma diminuição de 80% do tamanho do mercado, né? Porque o que aconteceu com as 100 maiores aconteceu com as menores também, com as outras também. Então, é um período em que a gente assim voltou a andar para frente. A gente tinha voltado a crescer em 2019 e ainda teve essa pandemia para dar um pouco mais de emoção aí, né, na jornada, e a gente conseguiu vencer mais essa também de navegar pela pandemia. Perdemos contratos importantes, porque eram impossíveis de serem feitos assim num contexto inicial da pandemia. Depois voltamos a ser prestigiados aí pelos nossos clientes e fomos ganhando contratos no segundo semestre do ano passado, e aí demos uma boa enchida no backlog agora nos últimos 4 meses, de dezembro para cá. Conquistamos talvez todos esses 9 contratos que a gente está tocando agora foram conquistados de dezembro para cá, como eu falei, todos, né, no ambiente do setor privado. Então a gente
vai ter um crescimento bem expressivo do faturamento esse ano. Conseguimos, com isso, equilibrar nosso que a gente chama de overhead, né, a nossa despesa fixa aqui de escritório, para ela não comer o resultado todo que o canteiro lá duramente consegue tirar, né? Tem esse ambiente de juro baixo que ajuda, né, para a despesa financeira e mesmo para poder comprar equipamentos. Nós iniciamos um processo de renovação de frota aí a partir do segundo semestre do ano passado. Então, a gente está muito animado, eu estou muito animado, eu acho que a gente... o mercado é cíclico, e aí, assim, talvez o grande consolo que você tem quando você está lá no fundo do poço de um mercado que está horroroso, é porque é cíclico e vai melhorar, e melhorou e está melhorando, e você sai desse período de vacas magras aí com muito aprendizado, né? Você corta na carne, você fica criativo, você descobre assim ferramentas de gestão que num momento de mais comodidade você acaba não precisando criar. Então eu acho que a gente está com uma combinação muito legal de uma equipe muito jovem, mas que já está com a bagagem e as cicatrizes de anos difíceis assim para servir de aprendizado para a gente navegar o que talvez venha a ser agora uns anos de bonança aí para o setor. Então, estou feliz que a gente fez esse redirecionamento estratégico. A empresa hoje está toda talhada para atender o cliente privado. Tem um número que eu me orgulho demais, que a gente está inteirando 11 milhões de horas homem sem um acidente com afastamento. Quer dizer, o último acidente com afastamento que a gente teve foi em 2015, são 6 anos, e isso é de ter a empresa voltada para isso, que a gente sabe que é um valor assim imprescindível dos nossos clientes, né? O aspecto do compliance, nós temos hoje uma política e um programa de compliance muito sofisticado aqui dentro da empresa, o cliente exige isso. Os anos que o fundo de investimentos teve aqui desenvolveu demais a nossa governança. Então, a gente está com uma empresa muito organizada, com muita energia, jovem, e essa mistura da juventude já com experiência, e um processo de uma... Eu mostro muito também o artigo que vocês publicaram, meu lá de 2018, como o registro, né, da minha convicção desse caminho. E quando eu vejo que esse caminho foi agora sedimentado e que a gente tem conseguido viver apenas assim do mercado que eu defendi que a gente passasse a buscar, dá muita alegria, porque a empresa está equilibrada financeiramente, está com muitos talentos, está com capacidade de investimento, está com as competências de segurança, de compliance, de governança, que são valores para esses clientes que a gente está atendendo. Então, eu entendo que a gente está nos trilhos para poder viver, talvez, bons anos aí, que aquelas 2 grandes avenidas de demanda por investimento de infraestrutura vão trazer aqui para nós e para os nossos concorrentes. Legal, André. Obrigado aí pelo panorama que deu no mercado. Vocês acompanharam bem aí a história da construção pesada no país, foram participantes ativos, protagonistas disso, né? E agora se renovando, né? Pegando um novo caminho nesse novo momento aí do mundo, na verdade, né? Pós-pandemia. Eu queria agradecer André Salazar, presidente do Grupo Aterpa, aí, pela nossa conversa virtual. Obrigado, André. Augusto, eu que agradeço a oportunidade e aproveito para parabenizar aí o trabalho que a revista faz, que é imprescindível aí para o nosso setor.